Beleza? Pausou, copiou, apagou. Continuamos dentro de uma organização da administração pública. Vamos destacar agora cada um dos entes da administração indireta. Fase: fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Tentar até manter minha divisão do quadro aqui, porque ela é útil para a nossa organização, né? Vamos lá. A autarquia, pessoal, pela doutrina, ela é definida pelo critério da especialidade. Aliás, vamos começar do jeito que está seu caderno, né? Se no seu caderno você colocou fase, F de fundação, vamos começar como está no seu caderno. Vamos por fase. Fase, F, fundação. Fundação pública. Fundação pública. O que é a fundação pública? É um patrimônio. Patrimônio afetado a uma finalidade social. É um patrimônio afetado a uma finalidade social. Professor, traduza. Conjuntos de bens mesmo. Eu vou destinar aquele prédio mais X reais, mais esse valor nessa conta, mais esse patrimônio aqui, para uma função social X, educação, saúde, volta da moradia, volta da pesquisa científica, volta da pesquisa na área da saúde. Finalidade essencialmente não lucrativa. Não lucrativa. Professor, Fundação Bradesco, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, Fundação X, Ike Batista, Fundação X, Fundação Educar, né, do Jorge Paulo Lemann. Dificuldade, hein? Sou fã do cara, velho. Fundação Educar, do Jorge Paulo Lemann, puta de uma fundação muito bacana. Essas fundações todas são muito parecidas com essa, mas não é o caso. Por quê? Porque todas que eu citei aqui, por mais que sejam também um patrimônio afetado a uma finalidade social, é um patrimônio privado. Fundação Roberto Marinho é patrimônio da família Marinho. Fundação Xuxa Meneghel é patrimônio da Xuxa, destinado a uma finalidade social. Se eu disse que chama fundação pública, eu estou definindo que qual patrimônio aqui? Qual é o patrimônio aqui? Público. Se eu disse que é fundação pública, é porque eu quero igual ao que se faz nessas fundações privadas que eu citei. Fundação Bradesco, dá até escola lá para os funcionários, creche e tal. Essas fundações todas têm uma finalidade próxima, semelhante à fundação pública que compõe a administração pública. O que vai diferenciar substancialmente é a forma de instituição, num primeiro momento, e no segundo momento, e até com maior relevância, o patrimônio. Porque o patrimônio afetado aqui é patrimônio público. E o patrimônio afetado em todas que citei são patrimônios privados, né? É patrimônio privado. Aqui, patrimônio público, recursos públicos afetado a uma finalidade social, moradia, educação, saúde, etc. Certo? O patrimônio afetado a uma finalidade social. A definição de fundação pública não é problema, é super simples, é basicamente isso mesmo. Onde vem a dor de cabeça com fundação pública? É que nós temos fundações públicas, fundações públicas de direito público, e nós temos fundações públicas de direito privado. Vou nem abreviar o D, não. Para você não se perder. De direito. Vamos escrever aqui, vou abreviar não.
de direito privado, era essa a ordem? E de direito público. Acho que era o contrário, né? Não muda nada não. Você vai ter um momento propício para copiar, não devia estar copiando agora, então você rasurou o caderno, não estou nem aí. Fundação pública de direito privado, você tem fundação pública de direito público. Aqui é a polêmica. Aqui é a polêmica. A regra geral devia ser essa aqui, ó. Fundação pública de direito privado. Regra geral. Professor, não entendi. O patrimônio não é público? É, por isso fundação pública. Mas por que de direito privado? O regime jurídico. Quando eu digo que ela é de direito privado ou de direito público, estou me referindo ao regime jurídico. Quais normas ela vai obedecer? Normas de direito público ou normas de direito privado? Eu vou deixar a minha fundação em pé de igualdade com as fundações privadas ou eu vou dar a ela prerrogativas especiais? Regra geral, se o Estado só quer atuar em finalidade social, só quer contribuir com saúde, moradia, pesquisa científica, educação, não quer lucro, o resultado ali é indireto, regra geral devia ser criar essa fundação sob regime jurídico de direito privado. Direito privado. Exceção de direito público. Por que exceção? Porque quando eu crio uma fundação com regime jurídico de direito público, ela tem as mesmas características de uma autarquia. Por exemplo, criada por lei. A própria lei cria. Enquanto essa daqui, lei autoriza a criação. Professor, qual é a diferença em criada por lei, complementei, né? Qual a diferença em criada por lei e lei autorizar a criação? Quando eu digo que a lei autoriza a criação, a lei só diz o seguinte, pode-se criar a fundação, pode-se criar. Daí vai se organizar, vai ter que registrar essa fundação, certo? Vai ter alguns requisitos a se cumprir para ela existir oficialmente. Aqui não. Quando eu digo que a própria lei cria, que ela é criada por lei, não é que a lei autoriza a criação, ela é criada por lei. Quando se publica a lei, passa a existir a partir de hoje a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, está aqui, FUNAI. Fundação Nacional do Índio. FUNAI. Quando eu crio a FUNAI, crio por lei, a lei já atesta a existência dela. Eu não precisei, governo federal, não precisei registrar a FUNAI, fazer atos constitutivos. Quando se publicou a lei de criação, já estava criada a fundação. Igualmente se cria a autarquia. Então eu disse que a fundação pública de direito público, quando ela tem um regime jurídico de direito público, ela tem as mesmas características de uma autarquia, como, por exemplo, ser criada por lei, porque a autarquia também é criada por lei. Quando ela é de regime jurídico de direito privado, a lei vai fazer o quê? Vai autorizar a sua criação. Aí ela vai registrar como se registra qualquer fundação, sem prerrogativas públicas. Sem prerrogativas públicas. Aqui deveria ser a regra. Aqui deveria ser a regra. E aqui é a exceção. Só que o Brasil nunca criou fundação pública de direito privado. Nós não temos nenhum exemplo. Não tem hoje no Brasil fundação pública de direito privado. Você tem fundações privadas. Pública de direito privado não tem. O que diferencia pública? Patrimônio público e compõe a administração indireta. Aqui, pessoal, as duas compõem a administração indireta. Aqui está dentro do FASE, Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. FASE, F de Fundação. As duas estão lá. Não importa se ela é uma fundação pública de direito público ou se ela é uma fundação pública de direito privado. As duas fundações de direito público, fundação pública de direito público ou pública de direito privado, elas compõem a administração indireta. Aqui, pessoal, tem uma observação, um pesar. Algumas provas
embasadas em doutrinas reducionistas, né? Sem nenhuma arrogância aqui, respeitando todo doutrinador, o sujeito não se torna doutrinador da noite para o dia, mas algumas doutrinas são reducionistas e pecam, definindo que fundação pública é a de direito público. E quando fala só fundação, é a de direito privado. Isso é quase que um reducionismo técnico, né? As duas são fundações públicas, só que essa daqui é fundação pública de direito privado, estou dizendo qual é o regime jurídico dela, e essa daqui é fundação pública de direito público, estou dizendo qual é o regime jurídico dela. Tem prova que fala assim, ó, fundação pública, estou me referindo a de direito público, senão ela é só fundação. Isso não é técnico, isso não é técnico, um absurdo, mas tem doutrinas que defendem isso. A expressão fundação pública necessariamente se referiria à de direito público. Isso é um equívoco do ponto de vista técnico, mas há doutrinas que defendem assim. Se você vai fazer uma prova de uma banca aí muito específica, uma banca que você não tem hábito, que você nunca viu nenhuma prova dela, dá uma pesquisada em como que essa prova aborda esse tipo de questão. Geralmente, essa mudança de nomenclatura não interfere no resultado da questão. Geralmente, o fato de estar lá fundação pública ou só fundação não atrapalha. Por exemplo, se eu pergunto assim na prova, é fundação, é pessoa jurídica de direito público, exceto. Aí eu coloco lá autarquia, coloco embaixo União, Estado, DF, pessoa jurídica de direito público, claro que são. União, Estado, DF, autarquia e por último coloca assim, ó, fundação. Ah, mas eu não sei se a fundação aqui é fundação pública ou se é fundação privada. Pessoal, perguntou, é pessoa jurídica de direito público, exceto autarquia. Tem debate sobre autarquia de direito público ou autarquia de direito privado? Não existe. Autarquia é necessariamente de direito público. União, Estado, DF. Tem debate? Tem como União ou Estado DF ser um ente privado? Impossível, faz sentido nenhum, não tem debate. Então, sobrou o que de resposta? Fundação. São pessoas jurídicas de direito público, exceto fundação. Ah, mas a prova colocou só fundação, professor, não colocou se era fundação de direito público e direito privado. Você já vai entender que ela se referiu à fundação sem o público para associar a fundação de direito privado. Quase sempre para te tranquilizar. Quase sempre, o fato da prova chamar fundação ou fundação pública, colocando fundação como a de direito privado e fundação pública como a de direito público, quase sempre essa adoção de nomenclatura distinta não influencia na resposta da questão. Eu acho até que as provas fazem isso para evitar anulação. Se você só consegue acertar a questão, se entender que a prova se refere a pública ou privada, tirando isso você não acerta a questão, é o tipo de questão muito passível de anulação, né? Você vai defender que isso é uma divergência doutrinária, né? Que não faz sentido, a prova não pode assim, variar e a cada questão adotar doutrina distinta, não é por aí, né? A coisa é bagunçada, mas nem tanto, nem sempre a gente ganha, né? Mas você pode recursar e é uma questão que tem ali bons chances de anulação. Então, repito, para te tranquilizar, quando a prova distingue fundação pública de direito público como direito privado pelo nome, chamando um de fundação e a outra de fundação pública, geralmente essa adoção de um nome ou de outro não influencia no resultado da questão, tá? Mas só fiz essa observação para você entender. Quando você lê isso, de repente, no livro que você tem em casa, aí você não vai entender porque que o cara diferenciou e o professor não diferenciou. Não concordo, não acho técnica essa diferenciação. Todo mundo aqui tem que chamar fundação pública, só que essa é de direito privado e essa é de direito público. O que é de direito privado? O regime jurídico. As normas aplicadas a ela são de direito público, direito privado ou são normas de direito público? Quando eu crio uma fundação pública e dou a ela normas de direito público, ela fica igualzinho uma autarquia. Igualzinho. A diferença é que não vai ser uma autarquia, vai ser uma fundação, é um patrimônio. A autarquia não é um patrimônio, é um ente criado para uma finalidade. Ali é um patrimônio destinado a uma finalidade. Está quase na mesma. O que vai mudar é a forma de instituir, porque um é um patrimônio, o outro é um próprio ente sendo criado. O que vai mudar é isso. E o nome. O nome. De resto não vai mudar nada. É por isso que o Celso Antônio Bandeira de Mello fala que a Fundação Pública de Direito Público é uma autarquia fundacional. Que é igual a uma autarquia. É uma autarquia fundacional, autarquia com cara de fundação.
O Brasil só tem essa, que deveria ser a exceção. Essa deveria ser a regra. Não faz muito sentido você criar uma fundação e dar a ela prerrogativas de direito público. Aqui, pessoal, é porque o serviço vai ser tão específico e tão essencial que, na verdade, tinha que ser criada uma autarquia. É quase dizer assim, ó, foi um erro criar uma fundação. Tinha que ter criado uma autarquia. Aí se mascara ali, se cria fundação como autarquia. São opções políticas não muito coerentes, às vezes do gestor ou do próprio legislativo. Beleza? Tranquilo até aqui? Não desespera não, porque não é um assunto difícil. Se você aprende isso daqui uma vez, você não erra mais em prova. As perguntas são sempre no mesmo sentido. Elas são muito repetitivas, tranquilo? Você não erra, isso aqui não é um assunto muito capcioso, que dá um grande debate doutrinário, não. É tranquilo mesmo. Saiba essa ressalva, saiba que existem as duas modalidades, saiba que existe essa confusãozinha em relação ao nome e que essa confusãozinha quase não sai, né? Em relação ao nome, ela não influencia muito no resultado das questões. Beleza? Vamos avançar? Fundação pública está aqui destrinchada. Fase. Agora é A. Já vimos o F do fase. A. Autarquia. Em regra, ela é criada para exercer, serviço tipicamente estatal. Mas dá para diferenciar, né? Para dividir aqui. Tipicamente estatal. Estatal, o público. Serviço que é essencialmente público, como, por exemplo, a própria segurança pública, a fiscalização de alguns serviços públicos, mas, em regra, tem exceções. Às vezes, o ente político cria uma autarquia para prestar um serviço que não é tipicamente estatal, porque também é prestado pelo setor privado. Quer um exemplo? Quando a União, governo federal, a União, ente político federal, ele cria as faculdades federais, a UFG, né? A UFMG. Então, aqui em Goiás, nós temos a UFG, Universidade Federal de Goiás. Quando a União cria a UFG, ela cria um outro ente, ela descentraliza, descentralização por outorga ou por serviço. Criou a UFG, que é uma autarquia voltada ao exercício da educação superior, da educação em nível superior, no estado de Goiás. Esse serviço não é tipicamente estatal, porque a iniciativa privada também o exerce. Então, o Estado pode exercer em concorrência com a iniciativa privada. Então, não é tipicamente estatal, mas a regra é que a autarquia fosse criada para exercer um serviço tipicamente estatal. A gente pode chamar isso aqui, ó, critério da especialidade. Critério para criá-la, especialidade. Especialidade. A autarquia, eu já disse aqui, ó, ela é criada pela lei. A lei não autoriza a sua criação, a lei já cria ela automaticamente. Ela é criada diretamente pela lei. Não é que a lei autoriza que ela seja criada, a lei já cria diretamente. Pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado? Pessoa jurídica de direito público. Quando eu digo que é de direito público, eu estou definindo o quê? O regime jurídico dela. Pessoa jurídica de direito público. Como a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, ela tem algumas regras especiais. Ela tem algumas prerrogativas que a pessoa jurídica de direito privado não vai ter. Ela tem prerrogativa processual,
Então, num processo civil tramitando, ela vai ter prazos distintos, prazos especiais, né? Que agora com o novo CPC é prazo em dobro para todas as manifestações. Ela tem os seus bens impenhoráveis, eles não podem ser penhorados. Ela faz pagamentos por meio de precatórios. Então, uma série de regras ali que, entre aspas, privilegiam a autarquia, mas o objetivo não é que ela seja privilegiada. O objetivo é que ela tenha esses atributos para exercer os seus serviços com mais eficiência, tá? Então, ela tem aqui essas prerrogativas de direito público, beleza? Porque é uma pessoa jurídica de direito público. Tem alguns predicativos que os demais entes não têm. Só como eu não gosto de passar nenhuma informação em branco, eu gosto de insistir no degrau do conhecimento, eu vou te fazer uma observaçãozinha em relação à fundação. A fundação, pessoal, ela também tem seus bens impenhoráveis. Seus bens são impenhoráveis. Não é o tipo de informação que qualquer prova pergunta, não. Não é o tipo de informação que qualquer prova pergunta, não. Mas eu estou com a preocupação desse curso ser bastante exauriente no que os editais podem inventar na hora da prova. Então eu não quero que falhe nenhuma informação. Então, por mais que a fundação, e aqui, pessoal, me refiro às duas, por mais que a fundação de direito privado ela tenha regras próprias do direito privado, ela continua tendo essa regra especial. Deixa eu apagar a FUNAI aqui. Ela continua tendo essa regra especial de não ter os bens penhorados. Seus bens são impenhoráveis. Bens são impenhoráveis, tá? Que é algo que eu acabei de falar aqui, ó, não pode penhorar os bens de uma autarquia. Especialmente essa característica de penhorar bens também existe para as fundações e não importa qual modalidade de fundação. Essa é uma informação complementar bem curiosa, nem todo livro traz essa informação, tá? Nem toda apostila traz essa informação. Tá? O que você pensa? Pô, se ela é a fundação de direito público, tudo bem. Se é de direito público, tem todos os atributos que a autarquia tem. Mas se é de direito privado, a lógica é não ter nenhum. Opa, nenhum não. A impenhorabilidade dos bens alcança todas as fundações, certo? Uma característica específica dada também para as fundações. A autarquia, além dessa característica, além desse benefício de não ter os seus bens penhorados, a autarquia tem uma série de outros benefícios, porque ela sim é pessoa jurídica de direito público. E a fundação pública de direito público também terá. Primeiro, porque é de direito público. Segundo, porque ela tem todas as características de uma autarquia. Então, continuando, a gente fecha a autarquia e atribui a ela um caráter residual. Professor, o que quer dizer caráter residual? Eu entendo que é mais fácil para fins de prova objetiva você acertar se é ou se não é autarquia pelo critério residual. O que é o critério residual? O que não for fundação, o que não for empresa pública, o que não for sociedade de economia mista é autarquia. Na prova você consegue identificar com facilidade se é fundação. Se não falou que é um conjunto de bens, que é um acervo patrimonial, não é fundação. Você consegue identificar fácil quando é sociedade de economia mista e empresa pública. Eu vou explicar por quê. A autarquia, às vezes, você teria mais dificuldade se você fosse procurar ela de cara. Mas, por exclusão, você chega nela. Você vai ver que não se encaixa aqui. Não se encaixa em sociedade de economia mista. E não se encaixa em empresa pública, restou a autarquia. Então, por mais que, sendo mais técnico, o seu critério de criação é o critério da especialidade, o nosso critério para acertar em prova é o critério residual. O que sobrou é a autarquia. Para a doutrina, critério da especialidade, serviço público específico destinado à autarquia. Fins de prova objetiva, precisa acertar a questão. Residual, meu irmão. O que não for empresa pública, não for sociedade de economia mista, não for fundação, sobrou o que? Autarquia. E olha, é bom esse método, viu? Funciona. Continuando o fazer. Sociedade de
economia mista. Sociedade de economia mista. Depois que eu explicar sociedade de economia mista e empresa pública, nós vamos ver dois detalhes aqui a respeito de autarquia, que é a agência reguladora e a agência executiva. Mas eu preciso que você tenha Por que eu vou fazer isso? Por que eu não explico já agora? Porque eu prefiro sempre te dar um panorama do todo e garantir que você entendeu o básico de todo. Assim eu te dou condições de fazer provas que não são tão exigentes. E é a maioria. Tá? A maioria das provas de concurso que a gente tem no Brasil afora não são tão exigentes em direito administrativo. Então eu prefiro te explicar um panorama geral, com algumas exceções, né? Faço uma observaçãozinha aqui, outra ali, mas fora essas observações, eu prefiro te dar um panorama geral, garantir que você entenda o panorama geral e depois eu trago especificidades. Se eu explico o geral já inserindo especificidades, você tem mais dificuldade de aprender o simples. Então o simples, o básico, eu ensino primeiro. Depois eu venho com especificidades. Isso é uma didática que eu opto para facilitar o seu aprendizado. Se eu coloco aqui já dentro de autarquia, o que é a agência reguladora, o que é a agência executiva, que são informações que eu vou trazer mais para frente, eu vou complicar algo que é fácil, que é a própria definição de autarquia. Eu preciso que você saiba o básico. Eu preciso que você saiba o que é fundação, o que é autarquia como ponto de partida. Se eu garanto que você entenda isso, aí eu posso me dar ao luxo de avançar no conteúdo. Você entendeu o que é autarquia? Ah, entendi. Então vamos além. Vamos entender algumas modalidades específicas de autarquia. Autarquia sob regime especial e autarquia comum, por exemplo. Então, por isso que é paulatino. Às vezes você está se questionando, pô, professor, por que você vai fazer autarquia de novo lá na frente? Porque eu prefiro que você entenda o todo primeiro. Depois a gente retoma e traz algumas especificidades. Sociedade de economia mista e empresa pública. Eu vou explicar conjuntamente depois as diferenças. Empresa pública. Características comuns a ambas. Vou até subir um pouco a empresa pública para ter mais espaço. Características comuns a ambas. Tá, estou fazendo tudo de preto, né? Vou dar o pincel aqui para não ficar muito monocromático. Sociedade de economia mista. E empresa pública. O que elas têm em comum? Existem para prestar um serviço, que não seja tipicamente estatal ou tipicamente público. Aquele serviço público exclusivo. Então, prestar um serviço público comum, não um serviço tipicamente público. 2, explorar atividade econômica. Explorar atividade econômica. A sociedade de economia mista e a empresa pública, elas existem para prestar um serviço que não seja tipicamente público ou para explorar uma atividade econômica. O que eu vou definir aqui? Defino que tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, para a doutrina majoritária, e agora eu vou ampliar o quadro um pouco para cá, pessoal, vou mudar um pouco a logística, tá? A gente vai seguir um pouquinho assim. Esses dois, para a maior parte da doutrina, bastante predominante, são pessoas jurídicas de direito privado.
de direito privado. Elas estão submetidas ao regime jurídico de direito privado. E aqui já fica uma observação. Há quem defenda, e a sua prova pode defender isso. Há quem defenda que quando ela está exclusivamente prestando serviço, que não seja tipicamente estatal, mas prestando serviço, o regime jurídico dela é misto. É misto. Teria características de um regime privado e características de um regime público. Há quem defenda que é misto. Pessoas jurídicas de direito privado é amplamente majoritário na doutrina. Se a prova fizer uma ressalva de que de parte da doutrina defende como misto, também estaria correto, tá? Só que, quando ela está aqui, não há debate. Quando é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, especificamente criada para explorar a atividade econômica, aqui não há debate. Sempre será pessoa jurídica de direito privado. De direito privado. Você vai fazer o seguinte. Você vai copiar para mim o que a gente já tem até aqui. Porque eu vou trazer para você as diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Isso é o que elas têm em comum. Eu vou trazer para vocês as diferenças e explicar por que tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado ou, no máximo, na melhor das hipóteses, misto. Mas jamais serão, tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, jamais serão, não importa se é na hipótese 1 ou na hipótese 2, jamais serão pessoas jurídicas de direito público plenamente. Ou vai ser de direito privado, que nesse caso aqui sempre será, ou, na melhor das hipóteses, concordando com parte da doutrina, um regime misto. Característica do privado e característica do público. Totalmente público, totalmente regime jurídico de direito público, totalmente pessoa jurídica de direito público, isso não vai acontecer. E eu vou te explicar mais à frente por quê. Copiei.